Por que que, por que que Santo Antônio... Eu coloquei para gravar, gente. Se algumas pessoas foram saírem, é só pedir de novo, tá? Por que que Santo Antônio não é tão famoso em relação à sua intelectualidade, principalmente no Brasil? Na Europa ele é muito famoso por isso. Porque ele era contemporâneo de Tomás de Aquino, né? Então aí não tem como competir, né, cara? É igual o cara ser Messi e Cristiano Ronaldo. A gente fica discutindo quem é melhor. Se tivesse só um, né? Daqui a pouco eu vou ver se os sermões de Santo Antônio estão lá. Na verdade, eu vou lá pegar de uma vez, enquanto o pessoal vai chegando, beleza? Para vocês verem o gabarito da intelectualidade desse homem. Rapidinho. Aproveitei e roubei um pedacinho de chocolate. Olha só, gente, isso. Esses são os sermões de Santo Antônio. Ele nasceu em 1195 e morreu em 1231. Tá? Olha só como é que é fininho o livro. Ó. Aí. Tem aproximadamente 1090 páginas. E são os sermões de Santo Antônio mesmo, sermões, né? Então, por exemplo, primeiro domingo da quaresma, segundo domingo da quaresma, terceiro domingo da quaresma, Páscoa do Senhor, e assim sucessivamente, oitava da Páscoa, sermões marianos e festa dos santos. E é muito interessante porque isso foi publicado pela editora Vozes, né? Foi agora em 2020. 2020 ou 2019? Deixa eu ver aqui. Então, 2019. E eu estava lá com meu amigo Helder, que é um dos editores da editora Vozes, e eu falei assim, pô, vocês tinham que traduzir os sermões de Santo Antônio. E eu estava na porta da editora. Aí ele falou assim, então vem cá que eu vou te mostrar um negócio. Já estava rodando os sermões. Então, sem dúvida nenhuma, é um santo de alto gabarito. Ele, basicamente, contar um pouquinho da história dele, ele era um monge, tá? Agostiniano, e de uma família muito abastada, uma família muito rica. O nome dele era Fernão de Bulhões. E por que ele tem a lenda de ser o santo casamenteiro? Porque ele era muito bonito. E o pai desejava que ele casasse, que ele fizesse um casamento entre feudos naquela época. O pai dele não era um senhor feudal, mas era um grande comerciante. E o que ele fazia? Como ele trabalhava com o pai, ele tinha lá o seu salário, o seu soldo, e quando ele percebia que alguma menina não tinha dinheiro para casar, ele pagava o dote. Tá? Ele pagava o dote para a menina casar. Então, ele fez isso mais de 50 vezes. Então, por isso que vem a lenda do santo casamenteiro. O que acontece? Ele é um agostiniano, pregador, né, basicamente, de uma exegese bíblica invejável, e ele está... Não, sem problema, Isonel. Ele está num porto, na Itália, em Pádua, e o que acontece? Na verdade, ele está em Portugal. Santo Antônio é português, ele falava português igual eu e você. E ele vê alguns caixões e com a cruz em cima. E ele pergunta, o que é isso? Então, são os frades, irmãos de Francisco, que foram para a África e morreram na África. E aí ele fica impactado com aquilo, e ele deseja se tornar um missionário franciscano. Ele vai para a costa do Marrocos, só que ele pega uma gripe terrível e ele volta para Pádua, na Itália.
E ali ele fica, se cura da gripe, e ele passa a trabalhar na cozinha do convento. Só que ele era um grande teólogo, cara que sabia hebraico, latim, grego, de trás para frente. O que acontece? Lá por volta de agosto, tem sempre um capítulo franciscano, e Francisco de Assis está nesse mosteiro, e todos os franciscanos da Europa estão nesse mosteiro, os grandes líderes franciscanos da época, e o pregador não consegue chegar ao mosteiro para dar um retiro para os monges, para os frades. E aí o prior fala assim, olha, Francisco, quem é que vai pregar o retiro para a gente? Aí ele falou assim, pô, você não tem nenhum irmão que seja capaz de refletir sobre as Sagradas Escrituras? Ele falou, ó, tem o cozinheiro, que é padre e que atende às nossas confissões, ele é muito sábio. Rapaz, quando o homem abriu a boca, né? O martelo dos hereges, né? Um dos títulos de Santo Antônio de Pádua, ou Santo Antônio de Lisboa. Existe uma rixa muito grande entre as igrejas, né? De Pádua e da Itália e de Lisboa, sobre da onde que Santo Antônio é, né? Então, é um grande santo da igreja. Ele é presbítero, confessor e doutor da igreja, tá? A igreja que tem apenas 35 doutores, desses 35, 4 são mulheres, né? Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Catarina de Sena e Santa Edelgarda de Bingen, tá? E o restante são homens, né? Santo Antônio, São Tomás de Aquino, Santo Anselmo da Cantuária, Santo Agostinho e outros. Vamos colocar aqui para projetar. Então, basicamente na aula passada, nós trabalhamos lá o texto sensacional de João 6, que alguns exegetas bíblicos vão falar que fazem parte de um único discurso de Jesus. Se você pegar os textos que nós estamos analisando, os textos do Evangelho de São João, pegarmos Jesus com Nicodemos, Jesus e a Samaritana, Jesus, o sermão do pão da vida, e o sermão que nós vamos analisar hoje, que é o Bom Pastor, na verdade é a cerne do Evangelho de João. Então, Jesus que mostra que é Deus, Jesus que mostra que é a água viva, Jesus que mostra que é o pão da vida, e Jesus que mostra que é o pastor. Então, são esses 4 momentos do Evangelho de João que são sensacionais. Se uma pessoa um dia me perguntar, às vezes pergunta, Bruno, quais são suas passagens bíblicas prediletas? Eu sempre digo que não existe uma passagem predileta, porque seria um pecado elencar apenas uma passagem. Mas eu diria, basicamente, essas 4 passagens bíblicas. Jesus com Nicodemos, Jesus e a Samaritana, o sermão do pão da vida, e hoje que vamos analisar Jesus, o bom pastor. Essa imagem de Jesus, o bom pastor, tal como outras imagens que nós temos analisado na Bíblia, ela é cheia de analogia veterotestamentária. O que isso quer dizer? Ela é cheia de analogias com o Antigo Testamento. Então, nós temos Jesus e Nicodemos, Jesus e a Samaritana, o poço de Jacó, ela que se prostituiu a deuses pagãos, e a gente percebe que prostituição não é simplesmente se dar a homens,
mas é cultuar um Deus que não é o Deus de Israel. E a gente vai ter essa analogia lá em Oséias, o profeta Oséias. Deus percebendo que as pessoas não escutavam o que os profetas falavam, eu vou usar a vida do profeta para falar. Então Oséias casa com uma prostituta e tem filhos com a prostituta que não são dele, e aí vai se desenrolando. E é justamente a analogia da história da Samaritana. A esposa de Oséias era cortejada, era desejada apenas por ele. Depois que ela fica velha e o lugar que ela trabalha a vende como uma escrava, o único que quer comprar a prostituta é o seu próprio marido, que é o Oséias. É a mesma história da Samaritana. Todo mundo despreza essa menina. E o único que a deseja não com os olhos do mundo, mas a deseja como uma alma que está perdida e quer voltar ao rumo, é Jesus. Então, cortejada, o livro do profeta Oséias vai dizer isso, cortejada apenas por Deus. Eu tenho o sermão do pão da vida, que vai fazer uma analogia também com a origem da água viva. Então eu tenho poço, água, pão, que são os elementos de uma vida agropastoril. Jesus, antes aqui de Nicodemos, ele está no lago, então lugares de pescaria, ele vai multiplicar os pães, ele vai dar de comer pão e peixe. E uma outra realidade que se apresenta nesse cenário agropastoril é o pastor, que é, sem dúvida nenhuma, uma das imagens mais sensacionais da Bíblia. Porque quem era o pastor? Quem era o pastor? O pastor, muitas vezes, ele era aquele que era um pouco excluído da sociedade. E daqui a pouco você vai ver por quê. Deixa eu só anotar aqui, senão eu vou esquecer. A gente não tem um salmo, ungiste minha cabeça com óleo divinal. Então, é um pouco isso. Deixa eu pegar um livro aqui, senão a gente vai se perder um pouco no caminho, porque a passagem é tão incrível que às vezes eu me policio, porque se eu não estabelecer uma ordem da fala, muitas vezes eu deixo de falar certas coisas que são fundamentais, e isso às vezes me dá uma dor no coração depois que passa, né? Estamos no capítulo 4 do livro. Eu já estou vendo com o padre Pedro Felipe e também com a editora Vozes uma maneira da gente mandar o livro para vocês que estão em Barreiras, tá? Página 56. Quem está com o livro aí pode pegar e acompanhar. Aquele que dá o corpo, falando do capítulo anterior, também conduz. Sobre isso, em um texto que vem completar o sermão do pão da vida. Então, olha que interessante. Se a samaritana é completa no sermão do pão da vida, a água viva, o pão que desceu do céu, que é o corpo e o sangue do próprio Jesus, o bom pastor vai ter a sua completude no sermão do pão da vida. Tá? A gente vai chegar lá. No sermão do pão da vida, São João apresenta Jesus como bom pastor. A imagem do pastor, aplicada a chefes tribais, ao rei e a Deus, é muito tradicional no Antigo Testamento, por conta do cenário agropastoril da região da Galileia, lugar onde Jesus expõe quase a totalidade de suas pregações. Isso eu falei para vocês em outros momentos. Jesus se apresenta como um pastor que cuida e dá a vida pelas ovelhas. Depois Jesus vai falar assim, olha, não tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. É um desdobramento
do Sermão do Bom Pastor, tá? A realidade do pastoreio, olha que coisa sensacional. A realidade do pastoreio parece tranquila, com um belo cenário verdejante, como em São José do Vale do Rio Preto, com bosques, aonde pássaros cantam e o vento sopra. Mas não é assim, não. A realidade é de vida e morte. Uma realidade onde somos sustentados e amparados por aquele que defende as ovelhas do vale tenebroso. Vamos lá para a Bíblia? É exatamente isso que eu vou propor agora no texto. Mas vamos lá para a Bíblia. João 10, versículo 11. Tá? Pega a sua Bíblia. João 10, versículo 11. Vamos lá. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo aproximar-se e abandona as ovelhas e foge. E o lobo, deixa eu dar acesso aqui a alguém que está pedindo. Pessoal das equipes de Nossa Senhora. Quem é? O Elias? Vamos lá. É o Elias ou é o Ronaldo? Vamos lá. Pessoal das equipes de Nossa Senhora lá de Piabetá. É o Elias ou é o Ronaldo? Deixa eu saber quem é. É o Adão, Bruno. Ô, meu amigo Adão! Adão é um grande amigo, gente. O Adão, que é o coordenador do curso lá que eu falo para vocês de vez em quando em Piabetá. Tá? Tô falando aqui do Bom Pastor. Adão, nada que você já não escutou. Show de Então, bola, show de bola, show de bola. maravilha. Então, o lobo aparece e dispersa. Porque ele é mercenário. Ele não se importa com as ovelhas. Jesus retoma a fala. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas. E as minhas ovelhas me conhecem. Grifa isso. Sublinha isso. Porque quando eu explicar isso para você, de repente você já escutou isso. Quando eu explicar isso para você, é de chorar. Ó, vou repetir. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo se aproximar, se abandona as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e as dispersa, porque ele é mercenário. Ele não se importa com as ovelhas. 14. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas. E as minhas ovelhas me conhecem. Por quê? Daqui a pouco a gente vai ver. Me lembre isso. Se eu esquecer, me lembre. Por que que o pastor conhece a ovelha e a ovelha conhece o pastor? Vamos lá. Como o pai me conhece e eu conheço o pai, eu dou a vida, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse redil. Devo conduzi-las também. Elas ouvirão minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Tá? Vamos lá. Voltando aqui ao livrinho. As referências do Antigo Testamento são tamanhas. São tantas referências ao Antigo Testamento. Tem muito mais referência ao Antigo Testamento do que qualquer outra passagem que a gente viu até agora, tá? Vai ter mais referência ao Antigo Testamento do que a Samaritana. Vai ter mais referência do Antigo Testamento do que o Sermão do Pão da Vida. E vai ter mais referência do que qualquer outra passagem bíblica. Vamos lá. São tamanhas que essa passagem que a gente acabou de ler, do 14 a 16,
daria um tratado teológico. Porém, o que mais nos salta aos olhos, o que mais nos ressalta, é a referência ao Salmo 23. Vamos lá? Mais conhecido e belo de todo o conteúdo sapiencial do Antigo Testamento. Vamos utilizar um dos meus salmos prediletos, de todo o saltério. Salmo 23, vamos lá. Acha aí, Salmo 23. Na Bíblia hebraica é o Salmo 22, mas na Bíblia católica é o Salmo 23. O bom pastor. É um salmo de Davi. Davi escreve esse salmo depois que ele mata o leão. Olha, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar. Para as águas tranquilas me conduz e restaura minhas forças. Ele me guia por caminhos justos, por causa do seu nome. Ainda que eu caminhe por vale tenebroso, tem outra tradução que fala, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nenhum mal temerei, pois estás junto de mim. Teu bastão e teu cajado me conduzem tranquilo. Diante de mim preparas a mesa à frente dos meus opressores. Unges minha cabeça com óleo e minha taça transborda. Sim, felicidades e amor me seguirão todos os dias da minha vida. Minha morada é a casa de Deus, por dias sem fim. A simplicidade, eu continuo. A simplicidade e a riqueza desse salmo são formidáveis. Nos apresenta em duas imagens um número de grandiosos símbolos. Vamos lá, ó. Pastor, no versículo 1 ao 4. Anfitrião, no versículo 5 ao 6. E menciona ainda que eu ande por um vale de espessas trevas. Não temo mal algum, porque tu estás comigo. Teu bastão e teu cajado me conforta. A imagem do pastor é desenvolvida com tamanho realismo, a qual é difícil conter a emoção e de não relacionar a passagem à nossa vida frágil de ovelha. Olha só, gente. Quantos perigos a nossa vida física e a nossa vida espiritual são submetidas diariamente. Quantas vidas? Quantos perigos? A gente está num momento agora que é um momento delicado. Somos testemunhas oculares da história, sem dúvida nenhuma. Estamos propensos a esse perigo. Todos nós. Entende? Claro que você atribuir... a gente não pode ter uma mentalidade protestante neopentecostal. Por favor, não me entendam mal. Tá? A gente atribuir que a gente não pegou o vírus pela uma benesse divina é você colocar que quem pegou não recebeu essa benesse, entende? É quase que uma oração condicionada. Obrigado, Deus, porque eu não peguei o vírus. É quase assim, né? Quase um jogador de futebol que fala assim, um goleiro, né? Ah, eu quero aqui louvar a Deus porque eu catei o pênalti do fulano de tal. Ele está quase falando o seguinte, olha, Deus me abençoou e não abençoou o cobrador de pênalti. Entende como é condicional? Então, Deus, sem dúvida, nos resguarda. Mas isso é uma moléstia física, uma patologia. Agora, muito pior do que as patologias físicas são as patologias da alma. Nós vivemos em uma geração que é dilacerada por essas patologias. Vamos caminhar. Vamos tentar apenas entrar na literalidade dos fatos, para posteriormente darmos aplicações de espiritualidade. A relva verde como uma fonte para deitar-se,
descansar e recuperar as forças. Eu estou analisando o Salmo 23. As trilhas do caminho, o vale ao anoitecer, o cajado que dita o tom do passo no chão de maneira harmônica. O que se diz das ovelhas do Salmo vale para o homem no aspecto pessoal. Tu vens comigo, tá? Entre outro plano, o texto vai nos apresentar vários símbolos. A imagem do pastoreio revela o verde abundante e acolhedor, como relembrando a casa materna que é acolhedora. A água que mata a sede e suscita, que é uma energia vital. O caminhar é a experiência de radicalidade. E a escuridão evoca o medo, o temor, porém nela se sente abrigo, proteção e amparo. A potência desse salmo não se esgota na primeira leitura. Voltemos a João 10. O pastor não apenas cuida das ovelhas, ele as conhece. Mais uma bela referência do Antigo Testamento, principalmente ao profeta Isaías. Chamei-te por teu nome, és meu. Se Jesus é o bom pastor, existem maus pastores, logo, que são usurpadores, ladrões. Porém, a sintonia com a voz do pastor e a intimidade com o mesmo são características de quem ouve e segue sua palavra. O Evangelho do Discípulo Amado, o Evangelho de João, vai ilustrar um jogo entre vida e morte. Foi muito interessante que esse capítulo, se não me falha a memória, é o menor do livro. Mas foi um dos capítulos que me deu mais trabalho. Porque é tanta referência bíblica que eu não sabia o que botar. Enquanto eu estava escrevendo, eu comprei alguns livros e eu encomendei um livro. Inclusive um livro em italiano, que eu ralei muito para ler. E esse livro não chegou. E eu fechei o capítulo, mandei para a editora. Né? Adão acompanhou muito esse processo, né, Adão? E o livro chegou e eu peguei a história que eu queria. E aí desceu uma lágrima quando eu li a história. E a história não está aqui. Está no outro livro. E aqui na minha cabeça. Por quê? Vamos lá. E aí você vai entender o que é um bom pastor. Você vai entender o que é o pastor. Por que o pastor conhece a ovelha e a ovelha conhece o pastor? E por que o pastor era alguém que era um pouco discriminado? Por quê? Porque o pastor, muitas vezes, ele cheirava a ovelha. Na verdade, ele não cheirava. Ele fedia as ovelhas. Por quê? Nós estamos no território da Judéia. Qual que é a especificidade do território da Judéia? É um calor, muitas vezes, escaldante durante o dia e um frio no verão que pode chegar a 10 graus. E no inverno, neva em alguns lugares. Então, essas intempéries do quente ao frio é que dá lepra, tá? É que dá uma série de doenças. Por isso que o judeu tinha muito cuidado com a carne que comia. Entende? Porque era um território muito quente, muito calor. Só que o que acontecia? A gente está no mundo antigo, gente. Você acha que as ovelhas eram vermifugadas, como os nossos gados são vermifugados hoje? O pessoal de Barreiras deve saber bem o que é isso. O pessoal de São José também. Tem criação de frango. Tem que vermifugar. O que é vermifugar? É você dar injeção, é você dar vermífugo mesmo para o bicho não morrer com verme, com larva, com tudo que é de ruim. Como é que o pastor vermifugava a ovelha?
que acontece? A gente está num território, como eu disse, que era muito calor. E tinha muita vespa. Todo mundo sabe o que é vespa, né? O que acontecia? A vespa, muitas vezes, colocava os seus ovinhos dentro do ouvido da ovelha. E aquilo, depois que começava a estourar, dava uma coceira tão grande, incomodava a ovelha de uma tal forma que a ovelha batia a cabeça na pedra para tentar coçar e para tentar parar de incomodar, e ela se matava. Ela raspava a cabeça na pedra para aquele incômodo passar. Os seus chifres eram dilacerados, porque ela ficava arrastando a cabeça na pedra para aquele incômodo de larvas parar. Imagina o desespero de você ter larva dentro da sua cabeça, estourando. Então as ovelhas, elas morriam de uma maneira assim, terrível. Algo que causava muita dor à ovelha. Por mais que sejamos, e somos, em sua grande maioria, pessoas que comem carne, ninguém quer que um animal tenha sofrimento, gente. Muito pelo contrário. O respeito no abate ao animal faz parte da essência do ser cristão. Então, mesmo que a ovelha seja no final tosquiada e abatida, eu vou cuidar da ovelha porque a ovelha, eu devo um respeito àquele animal que é criado à imagem de Deus, não à imagem e semelhança, mas é criado à imagem de Deus. Né? A gente tem lá, as feras do campo refletem o seu poder, as aves do céu cantam para ti, as feras do campo expressam o seu poder. Um salmo belíssimo. O que acontece? Qual que era a solução para que a ovelha fosse protegida? O pastor pegava óleo, tá? Azeite. Só que não era um azeite extra virgem, não era um azeite refinado, era um azeite cru. Como é que é um azeite cru, gente? Deixa eu tentar explicar para vocês de uma maneira. Você já fritou alguma coisa e foi lavar a panela só no outro dia? Já. Todo mundo. O que acontece? Aquela gordura fica seca, não fica? Não seca. Ela toma uma forma. E ela cria uma pasta. Então, aquilo criava uma gordura que o pastor passava na cabeça toda da ovelha. Daí que vem a expressão, ungiste a minha cabeça com óleo. E aí o que acontece? O pastor plastificava, literalmente, untava a cabeça da ovelha com essa banha, com essa gordura, para que quando posasse algum bicho, não conseguia nem, e posava, morria ali. Não conseguia colocar os ovos ali. Então a ovelha ficava saudável e não tinha nenhum mal. Só que o que aconteceu? Aquilo criava um cheiro, muitas vezes, fétido, que identificava o pastor e a ovelha. E é por isso que a ovelha sentia o cheiro do pastor. Conhecia o pastor pelo cheiro, porque ela tinha o mesmo cheiro do óleo que tinha na cabeça dela. Olha que coisa incrível. A gente pode fazer analogia com o que, gente? Com o Espírito Santo, que unge a cabeça do crismando. Olha, você que é catequista de crisma, falasse para o crismando, né? Esse óleo
vai te proteger das doenças espirituais. Esse óleo vai te salvaguardar de qualquer larva que o mundo queira colocar na sua cabeça e te levar à morte. Esse óleo vai te salvaguardar. E você não vai ser levado a tirar a sua própria vida porque alguma coisa influenciou na sua vida. Não tem nada a ver com depressão, não, tá, gente? Só uma analogia. Então, o óleo vai salvaguardar a ovelha e vai imprimir um selo no pastor. A ovelha e o pastor são um, porque tem o mesmo cheiro. E é por isso que o pastor sente o cheiro da ovelha. E é por isso que a ovelha sente o cheiro do pastor. De repente você está lembrando do dia da cerimônia da sua crisma. Lembra quando um bispo ungiu a sua fronte? E aquele óleo, você sentiu o cheiro daquele óleo? Esse é o bom pastor. Esse é o bom pastor, que conhece as suas ovelhas. Ó, lembremos de Davi, que como um pastor paterno, deu a vida por suas ovelhas, lutando com feras, e depois com o gigante filisteu Golias. Vejamos. Davi respondeu ao rei Saul: quando teu servo apacentava o rebanho de seu pai, eu vi um leão ou um urso que arrebentava uma ovelha do meio do rebanho. E eu saía atrás dele. Atacavam e lhe arrancavam a ovelha da boca. Se ele me atacava, eu o agarrava pela juba e o matava a pauladas. Se fosse um leão, se fosse um urso, teu servo matava. A este filisteu incircunciso terá a mesma sorte, porque lançou um destino nas linhas de batalha do Deus vivo. Davi acrescentou ainda: o Senhor que me salvou das garras do leão e do urso, me salvará também da mão dos filisteus. Olha a analogia que ele faz. Eu sou um ungido do Senhor, nada me faltarás se me conduzir. É o Salmo. Não faltarão reis que arriscaram e perderam a vida lutando, gente. Na história da humanidade, a gente vê muito rei que vai lutar e morre. Jesus dá a vida de uma maneira soteriológica. O que é soteriologia? Salvação. Isto é, dá a sua vida e o penhor da salvação eterna. Qual que é o óleo, gente, que unge a nossa cabeça? É o Espírito Santo? Sim, sem dúvida nenhuma. Mas, primeiramente, é o sangue de Jesus. Fomos lavados e alvejados pelo sangue do Cordeiro, está lá em Apocalipse. Entende qual que é a ligação entre a ovelha e o pastor? Entende o que é ser o bom pastor? Ser o bom pastor não é apenas conduzir a ovelha. Ser bom pastor é dar a possibilidade que aquela ovelha viva e vive em abundância em qualquer vale tenebroso. Claro, minha gente, isso não é uma mágica, entende? Isso é uma mágica, não é uma mágica. Isso é uma decisão. É uma entrega. É uma luta diária. Para que você não esqueça que quem ungiu a sua cabeça não foi você mesmo. Quem ungiu sua cabeça foi o nosso Senhor Jesus Cristo. O que é o soberbo, gente? O que é uma pessoa soberba? Ela quer excelência. Tem problema em querer excelência? Nenhum. Nenhum problema. Tem problema em querer ter o melhor material possível, ter o melhor livro possível, ter a melhor Bíblia possível para poder servir a Deus? Nenhum problema. Tem problema você querer ter um carro de excelência, ter uma casa de excelência, ter uma família de excelência, ter um trabalho de excelência? Problema nenhum. O problema é quando você acha que essa excelência
Quem te dá é você. Você busca a excelência por si próprio e não por Deus. Esse é o pecado, gente, que os anjos cometeram, que os anjos caídos cometeram, que Lúcifer cometeu. Lúcifer não tem o pecado da gula. Tem? Não tem. Lúcifer não tem o pecado da ira. Não tem. Ele não tem o pecado também da luxúria. Também não tem. Agora, que pecado que ele tem? Soberba, orgulho e inveja. Quando a gente acha que por nossas próprias forças nós vamos nos proteger ungindo a nossa própria cabeça, eu deixei de ser ovelha. E a ovelha, quando deixa de escutar a voz do pastor, vai lá, Vitão, um abraço. Quando a ovelha deixa de escutar a voz do pastor, ela segue ser rumo. Pega lá em Isaías, né? Eis que andávamos como ovelhas sem pastor. Olha, uma luz resplandeceu, nasceu para nós um menino. Olha, que vai guiar. Você pega Isaías 11, é exatamente isso. Vamos lá. Jesus cumpre o que o Davi prefigurou. O que o Davi demonstrou, Jesus vai cumprir. O que Davi vai intuir, é um rei que dá a vida pelo pastor. Jesus vai completar. Davi é a imagem de Jesus no Antigo Testamento. Essa semana foi muito engraçada, né? Estava passando aqui na rua, fui jogar o lixo, encontrei com um amigo. E passou um outro amigo, e os dois são evangélicos, um deles é pastor. E aí eu falando, é pastor, papapá, chegou o outro e falou assim, rapaz, estou um tempo para perguntar para vocês qual a passagem bíblica que vocês mais gostam? E aí o pastor falou assim, eu gosto muito de Davi, mas eu prego também muito o Novo Testamento. Eu nem respondi. Porque um cara que se autotitula cristão e prega também o Novo Testamento é um negócio inacreditável. O Antigo Testamento serve de base para a pregação do Novo, e não ao contrário. O Antigo Testamento seria letra morta se não fosse a encarnação de Jesus. E é por isso que Paulo vai falar: só Jesus salva. Paulo não está excluindo as obras como Lutero queria. Muito pelo contrário. Paulo está falando o seguinte, olha, Paulo está falando para os judeus. Paulo, quando escreve aos romanos, ele escreve aos romanos, mas aos romanos que são judeus. A comunidade judia em Roma, que era gigantesca, e que foi expulsa pelo edito de Cláudio. E ele está falando, olha, não adianta nada vocês seguirem a lei. Não adianta nada vocês darem a hortelã e o cominho como dízimo. Não adianta nada. O que Jesus está falando na passagem anterior? Olha, Samaritana, quem nos deu o poço foi Jacó. Esse poço aqui bebeu ele, os seus rebanhos, olha o rebanho de novo, ele, seus rebanhos e seus filhos. A samaritana vira para Jesus e fala assim, por acaso você é maior que Jacó? O que Jesus fala? Muito maior que Jacó, filho. A gente volta um pouquinho na passagem, ele podia ter falado de novo, né?
Olha, se você soubesse quem eu sou, quem me pedirá água seria você, e não eu a você. Na passagem anterior a essa do bom pastor, que é o sermão do pão da vida, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Do pão que eu vou dar, você comerá uma vez só e terá a vida em mim, eu nem você. Olha, que coisa sensacional. E aqui o que ele está falando? Olha, eu sou o bom pastor. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Isso é sensacional. Jesus dá a vida voluntariamente. Sacrifica-se. Pedro, em sua primeira carta, vai fazer um panorama do bom pastor. Para isso foram chamados, pois também Cristo sofreu por vós e deixou o exemplo para que sigais seus passos. Esse é o bom pastor. Se você quer ser pastor, deve ser vítima. Se você quer ser pastor, deve se entregar. Não adianta, gente, a gente querer liderar na igreja, que eu estou falando com líderes, não adianta a gente querer liderar na igreja sem sacrifício, sem cruz. Não adianta. Se a gente acha que na igreja a gente vai ter glória humana, está no lugar errado. Quando na igreja, quem aparece, eu falo isso muito, falei muito isso lá em Tabetá, né, Adão? Quando na igreja, quem aparece mais é o Papa, quem aparece mais é o bispo, quem aparece mais é o padre, quem aparece mais é o diácono, quem aparece mais é o leigo, quem aparece mais é a leiga, quem aparece mais é o Ministério de Música, quem aparece mais é a Pascom. Está errado. Tem algum problema. O protagonista da igreja é nosso Senhor Jesus Cristo, e não eu. Eu sou um servo. Essa é a diferença, gente, entre o católico e o protestante. O protestante se autoconsidera um vaso ungido, salvo. Eu não. Eu sou salvo pela misericórdia de Deus e pelas minhas obras. Se eu escutar a voz do pastor, vai ser salvo eu e minha casa. A salvação é diária. Cristo já ganhou a salvação para a gente, mas depende das minhas obras, né? O que Jesus fala? Nem só aquele que proclama Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Precisamos estar com os ouvidos atentos para ouvir a voz do pastor, que nos chama. Ó, minhas ovelhas ouvem a minha voz. E o versículo é sensacional. Demonstra um caráter de intimidade. E aí a pergunta, né? Quantas vozes nós ouvimos? Como reconhecer a voz do pastor em um mundo extremamente ruidoso, né? Uma vez eu fui dar uma palestra sobre o ano do laicato, né? E aí o documento 105, que é um documento muito bom da CNBB, mas que tem que ser lido à luz, tem que ser lido e entendido de uma maneira mais complexa, não é um documento simples. Ele fala lá do protagonismo do leigo, né? Protagonismo do leigo na igreja. Não existe isso. Porque se o leigo é protagonista na igreja, nosso Senhor Jesus Cristo perde protagonismo. Se o padre é protagonismo está na igreja, nosso Senhor Jesus Cristo perde lugar. Se o bispo, se o papa, se o diácono permanente, se o ministro extraordinário da Eucaristia é o protagonista, está errado. Na Igreja Católica, o protagonista é Jesus. Todos somos fiéis de um único rebanho. Vocês pararam um pouquinho para pensar o que significa eu tenho ainda outras ovelhas
que não são desse redil. Jesus está onde? Na Galileia. Jesus era judeu. Qual que é o redil que ele está falando? Para os judeus. Quem são os outros do outro redil? Nós. Olha como é que a mensagem de Jesus é universal. Olha como que Jesus já sabia que um dia outras pessoas que não são judeus acreditariam na mensagem dele. Então, se você acha que um dia você encontrou Jesus, saiba que ele te conhece desde o ventre materno. Uma vez um cara falou assim para mim, protestante, né? Ô Bruno, você tem que conhecer Jesus. Eu falei, você tem que encontrar Jesus. Eu falei, mas eu nunca perdi. Graças a Deus. Jesus jamais te perde. Sabe por quê? Porque ele sente o teu cheiro, filho. De longe. Você foi ungido com o sangue dele. Tu tem o cheiro de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.